Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso podcast Adolescência Desprogramada. Meu nome é Yasmin, temos aqui também a Júlia e a Aisha. Oi! Hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a rebeldia na adolescência, pensando a partir da perspectiva da matéria de Psicologia do Desenvolvimento 3, na qual a gente estuda os adolescentes. Então, vamos entender mais sobre as implicações, características e os mecanismos envolvidos, além de possíveis soluções e encaminhamentos para os educadores interessados em entender melhor o que é este período. Para começar, a gente vai resumir no que consiste a adolescência e tudo o que a gente aprendeu nesse semestre, né? Bom, a adolescência é uma fase de construção da identidade e de maturação sexual que ocorre durante a puberdade. Mas é muito importante a gente ressaltar a diferença entre os termos puberdade e adolescência, que muitas vezes aparecem como sinônimos, mas eles não são, tá? Enquanto a puberdade consiste em um processo biológico universal marcado por mudanças hormonais e fisiológicas, a adolescência é um processo psicossocial, influenciado pelo contexto social no qual o indivíduo está inserido. Por exemplo, existem culturas nas quais a adolescência nem existe, mas a puberdade vai existir em todas as culturas, porque ela aparece como um fenômeno universal que não depende do contexto no qual o indivíduo está inserido. A construção da identidade é a tarefa mais importante da adolescência, com o objetivo do adolescente conhecer mais sobre si mesmo. Mas para isso ele passa por uma fase de experimentação, sendo necessário a vivência de novas experiências. É a famosa fase das primeiras vezes. Isso pode ser assustador tanto para o adolescente quanto para os pais, já que é um período de muitas mudanças que eles não estão acostumados e que incluem até o afastamento da família, pela necessidade do adolescente se autodescobrir fora desse seu núcleo familiar. É nesse momento que a flexibilidade e a compreensão da família são essenciais para que se construa um ambiente de diálogo com o adolescente, deixando ele à vontade para contar as coisas para a família e se sentir apoiado. E nem preciso falar que isso é mais que necessário no ambiente escolar também, né? É preciso que os educadores entendam esse período para manter um ambiente de apoio e de diálogo. Esse afastamento da família e essa busca pelo autoconhecimento através de novas experiências é visto muitas vezes como a famosa rebeldia. Quem nunca escutou alguém chamando o adolescente de rebelde, né? Já é praticamente um rótulo. O que ninguém sabe é que essa rebeldia é muito importante para a constituição da identidade do adolescente. Ele precisa passar por isso para criar autonomia e uma identidade própria. Oi, gente, eu sou a Júlia e eu vou falar um pouquinho da teoria que a gente trabalhou em aula. Essa teoria é a de Erik Erikson, um psicólogo do desenvolvimento que acreditava que o homem passa por 8 estágios ou fases durante o seu ciclo da vida. Então, desde o nascimento até o envelhecimento. Em cada estágio, o indivíduo passa por uma crise de aprendizagem, como se fosse um momento crítico entre duas questões que precisa ser solucionado, podendo, no fim, adquirir novas habilidades ou não, dificultando a construção da sua identidade. Ou seja, a resolução desse conflito que ajuda a gente a se desenvolver e, a partir dela, construímos uma nova dimensão de interação social com a gente mesmo e no contexto que a gente está inserido. Então, nessa teoria, o adolescente se encontra no estágio 5, chamado de identidade versus confusão de papéis. Ele explica que a personalidade é resultado da junção entre aspectos biológicos, sociais e individuais. E quando ela está organizada, resulta num indivíduo saudável, que é capaz de estar no ambiente e se relacionar com ele, que mostra uma unidade de personalidade e percebe corretamente o mundo e a si mesmo. Então ele se relaciona, se expressa, é um indivíduo único que está dentro de um contexto. E ele tem passado, vive o presente e tem perspectiva do futuro, sem se desesperar. Então ele consegue estar no mundo e tem contribuições para o mundo também. E a cultura direciona essa construção, porque estamos inseridos nela. Existe também um sentimento de solidariedade com os ideais de um grupo, ou seja, uma ideia de pertencimento em algum contexto. Por isso é importante para o jovem ter um grupo. E há também um sentimento consciente de singularidade individual. Então, quem sou eu, quais são os meus valores e no que eu acredito. No estágio 5, que acontece por volta dos 12 aos 18 anos, ocorre a primeira crise de identidade. É uma fase questionadora, e não queremos que o adulto interfira, e o adolescente não pode só cumprir as expectativas dos outros. Por isso, se distancia da família e pertence a outros lugares, precisa ter trocas e circular com os amigos, e assim criar opiniões únicas.
É um momento que as novas experiências são essenciais para que o adolescente no futuro saiba quem ele é e o que ele quer da vida, se tornando uma pessoa segura, confiante e independente. Se o adolescente não passa por isso e tem a sua rebeldia contida, ele pode se tornar um indivíduo inseguro, sem conseguir determinar um senso de quem ele é e o que ele quer. Pode não se encontrar e não saber se situar em nenhum conflito da sua vida, como se fosse uma difusão da identidade, como se nada fizesse sentido, sem uma coerência interna, e isso também é motivo de sofrimento. Oi, gente, aqui é a Aisha. Eu vou falar um pouco sobre exemplos de rebeldia na atualidade e algumas estratégias. A rebeldia é dada como a quebra de padrões pré-estabelecidos. Quando um jovem vai em busca de sua própria identidade, tende a romper com os padrões nos quais estava inserido anteriormente. Quem nunca viu um adolescente que do nada para de ir à igreja, ou passa a curtir um rock pesado, ou mais, discorda da opinião política dos pais, já não concorda mais com o consumo de carne e com as regras de uso de celular determinadas anteriormente. Se você não conhece provavelmente esse adolescente foi você. Pensando num contexto escolar, se encaixar nas regras propostas às vezes é quase um desafio. Pense num adolescente crescendo, desenvolvendo, a fim de conhecer tudo o que for possível diante de regras que o delimitam, que colocam fronteiras. Como você se sentiria? Veja bem, não estou dizendo que regras não devem existir. Essa é uma ótima ferramenta para manter as coisas em ordem. Mas é necessário avaliar o afrouxamento desses limites, pensando o diálogo e a escuta ativa e aberta da opinião, queixas e angústias desse jovem. O que levou à transgressão? Por que essa regra não faz sentido para ele? Por que ele escolhe transgredir no lugar de buscar um diálogo ou uma nova possibilidade? Dentro de instituições, ainda é mais comum que essas coisas aconteçam de forma arcaica, que aquela ideia de aborrecência ainda seja muito presente e os adolescentes sejam apenas submetidos a regras que não necessariamente consideram ele e suas mudanças. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe o Lucas, que é um educador que trabalha em uma instituição que acolhe jovens com vulnerabilidades sociais. E eu sempre falo que a gente faz um movimento de dentro para fora. Aqui é uma instituição de 150 anos. Então, antes de eu entrar, por exemplo, em 2022, você não poderia frequentar os espaços de boné. Então, você tinha que entrar no refeitório, por exemplo, tinha que tirar o boné. E foram coisas que foram, conforme o tempo foi passando, precisa abrir algumas exceções, né, que não são exceções, são identidades. E aqui é uma instituição rígida estruturalmente, com regras até pra gente. Então, se eu não bater o ponto até as 8h05 também, eu sou notificado. Eu tenho que preencher uma justificativa. Então, é uma instituição bem rígida estruturalmente. E aí, dentro do meu controle, eu tento flexibilizar o máximo que eu posso. O que eu falo para eles? Tudo que acontecer dentro do instituto, vocês sabem as regras, vocês sabem as normas, mas traz para mim antes. Vamos tentar conversar, deixa eu tentar levar isso de outras formas, para que a gente consiga fazer um movimento com todo e realmente entender se essa regra está sendo bem vista ou não. Pelo trecho, é possível perceber que o movimento de Lucas vai de encontro à dinâmica do educador enquanto detentor do saber, mas evidencia uma estrutura escolar que ainda está muito ligada a esse formato em que o jovem não tem espaço de fala, de expor suas angústias, frustrações, pensamentos diante de um cenário de tanta mudança que se dá no período da adolescência, visto que regras são sim necessárias e funcionam inclusive como balizador e protetor para esse adolescente que ainda tem como parte de si um córtex pré-frontal em fase de desenvolvimento. O ponto de discussão não é a utilidade ou não dessas, mas como elas são aplicadas a esse adolescente. Bom, agora voltando a falar um pouco de Paulo Freire, a ideia de que o jovem é apenas um pote que recebe conhecimento é arcaica e limitante. O jovem precisa ser considerado em decisões sobre a própria vida, para que ele possa contribuir para a construção de regras e limites que ele seja capaz de seguir, e leve em consideração seu momento de vida, com as descobertas e mudanças. Precisa ser algo flexível, né? Então é muito importante que o diálogo seja a principal ferramenta ao lidar com o adolescente. Entender seus limites, ideais, angústias, sentimentos e dúvidas fazem parte do mínimo para se estabelecer vínculo e entendê-lo verdadeiramente.
assim colocando sua identidade e especificidades à frente da ideia de aborrecência e rebeldia que percorrem a sociedade. É possível, então, atuar como um parceiro do adolescente, mesmo que seja um que coloca limites e o poda às vezes, para a construção de um caminho que seja favorável e menos danoso a esse jovem, de acordo com o que é importante para ele e não só para aquele que o escuta. Agora eu vou retomar aqui outra fala do Lucas, o educador. Hoje o que eu vejo neles é a insegurança até de manifestar rebeldia, porque se você pegar o perfil deles, a maioria é fechado e não tem nenhuma foto no feed, porque eu acho que essa questão do julgamento, do padrão e tudo que você tem que entrar e tudo que você tem que ser, está muito aflorado nos dias de hoje. Então eu acrescentaria que a gente tem dificuldade aqui em ajudar eles se rebelarem até na própria rebeldia, né? Então, colocar isso para fora, se expressar mesmo, né? E encontrar suas potências aí e também as coisas que você precisa identificar e melhorar. Nessa fala, nós vemos de forma clara que o jovem precisa ser incentivado a se expressar e manifestar a rebeldia enquanto parte de sua identidade e a dificuldade de educadores com esse processo. Certamente, no mundo atual, o medo do julgamento e a insegurança, que já é muito presente como característica na adolescência, passam a ser acentuados pelas dinâmicas da internet. Mas isso pode ser superado com uma rede de apoio que, muitas vezes, caso o adolescente viva em um lar desestruturado, é um educador, que é essa própria rede. Pensando nisso, e para que se tenha incentivo, é importante a compreensão de que essa rebeldia é muito importante para a construção da identidade de um adolescente. E isso, além de ser possível por meio da leitura do nosso trabalho que estamos realizando, recomendamos a leitura e utilização de materiais listados na lista de ferramentas e indicações para a formação de educadores, junto com a abertura de diálogo a esse adolescente, com a realização de rodas de conversa ou até mesmo uma porta de sala aberta para que ele tenha para onde correr. E para isso, a lista de ferramentas está disponível na descrição do podcast.